Boa tarde, pessoal, Estamos mais um dia aqui para nós gravarmos uma aula para vocês, Hoje, 8º ano A e B. Nós vamos dar continuidade aos nossos módulos, mas agora como videoaula para vocês. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês. Nós vamos dar continuidade ao módulo 6, artigo de divulgação científica, Nós temos algumas atividades para a gente prosseguir aí. Eu quero que vocês mandem para mim as redações do PH, entendeu? Vamos então no nosso módulo 6, artigo de divulgação científica. Vocês seguem no livro aí, mas eu preparei uma aula nos slides para vocês, para explicar melhor, porque o livro está bem resumido, então eu preparei uma aula nos slides aí, porque como tem como vocês tirarem dúvida comigo, então eu preparei uma aula nos slides para vocês, Só um minutinho que eu vou virar a câmera. Vamos falar do artigo de divulgação científica. O que seria esse artigo de divulgação científica? É um artigo que fala sobre o quê? É um texto de divulgação científica. Nesse texto, ele tem que ter o quê? Algumas ideias científicas, mas não é aquelas pesquisas científicas profundas, que vocês têm que pesquisar a fundo para escrever, não, Algumas pesquisas em bases, em relatos, em artigos jornalísticos e assim vai. Nós vamos, ter uma ideia do que é. O que é divulgação científica? É o mesmo que popularização da ciência, sendo este termo mais utilizado dentro da tradição dos países anglo-saxônicos a partir da década de 1950, para caracterizar a atividade que busca fazer uma difusão do conhecimento científico para público não especializado, para públicos que não são especializados na área, porque geralmente tem muitos públicos especializados nessa área, cientistas que são especializados nessa área. Geralmente nós não somos especializados nessa área, então a gente busca o quê? Alguns relatos, algumas pesquisas para a gente se basear para escrever alguns artigos científicos, para a gente escrever alguns textos científicos, para ter uma noção do que escrever. Algumas instruções desses artigos científicos, Ele traz o quê? Ele traz uma linguagem acessível, a linguagem dele é de grande público, traz uma reflexão, traz respeito determinado, tema investigado por uma comunidade científica, geralmente as opiniões de estudiosos e resultados das investigações completamente se opõem. A minha imagem não tá focando aqui, não? Só jogar mais longe aqui, só um minuto. Aí, tá muito perto. Esse gênero se constitui a partir de uma seleção de informações e comentários relevantes para se ter uma visão geral acerca do tema. No texto predominam sequências positivas de argumentos, Esse texto geralmente ele tem vários argumentos. Esses argumentos surgem de onde? O 8º ano? De ideias, São várias ideias que vocês vão ter acerca do tema. Por exemplo, o tema que se baseia hoje é sobre coronavírus. Quais são os argumentos que vocês têm acerca desse tema? O que vocês têm de base para esse tema? O que vocês têm de artigos científicos sobre esse tema? Vocês têm estatísticas, vocês sabem quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão em isolamentos, quantos casos são confirmados, vocês têm todos esses dados em mãos. Então, dá para vocês escrever um artigo científico? Dá. Vocês têm uma base para escrever, vocês têm argumentos para escrever com relação a isso, Qual é o gênero desse artigo científico? Pelo nome você já deve ter uma noção do que se trata. De algo com base em estudos mais aprofundados, frutos de pesquisas, experimentos, enfim, de uma dedicação exclusiva por parte de quem se dedica ao ramo da ciência. Resolve, em nenhuma dúvida, contribuir para o avanço dele de uma forma geral, contribuindo, consequentemente, para o bom da população concebida como um todo. É um artigo, geralmente, você tem que se aprofundar nele. Se você vai escrever alguma coisa sobre o coronavírus, você tem que se aprofundar sobre esse assunto. Você vai ter que ler o quê? Vários textos sobre esse assunto, para se ter o quê? Uma ideia, uma base, um argumento sobre ele. Se você vai escrever sobre a criminalidade hoje, nos dias de hoje, você tem que ler o quê?
texto, tem que ter estatística, tem que ler várias teses sobre ele, né? Assim, em termos de características linguísticas, não é de duvidar que essa modalidade de texto trabalha fazendo uso de padrão formal de linguagem. Haja visto que o intuito é de repassar conhecimento. O tempo todo, esse texto, o intuito dele é de repassar conhecimento, é de repassar alguma coisa que a gente está sabendo hoje. Por essa razão, provavelmente, não encontramos traços de pessoalidade, tal como o uso de primeira pessoa. Nós não vamos usar eu, não. No discurso empregado nesse tipo de texto, o outro aspecto que também é evidência no gênero, a questão da presença dos termos técnicos, tipos de linguagem científica, obviamente. Nós vamos usar os termos técnicos aí. Assim como se trata de um texto de exposição de ideias, normalmente ele se constitui de uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Esse texto a gente vai ter que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Dessa forma, nada melhor do que certificarmos como exemplo do que acha. A gente vai ver uns exemplos ali depois. Uma introdução, geralmente, né? Depois eu vou mostrar para vocês. Uma introdução, geralmente, é o que você vai falar no texto, é as suas ideias do que você vai falar no seu texto, né? Sobre o coronavírus, né? Como é que está se reagindo nos dias de hoje? Por que nós temos que ter todo esse isolamento nos dias de hoje, né? Por que disso? Por que daquilo? Por que esse problema? Né? O porquê da situação é a nossa introdução. E geralmente a introdução ela deve se ter no mínimo 5 a 6 linhas, né? O máximo é de 7 a 8, o máximo. O desenvolvimento são o quê? 2 parágrafos, né? No mínimo 6 linhas e no máximo 7 a 8 linhas. Desenvolvimento são as causas desse coronavírus, né? São as causas que se tem, as causas e as consequências que esse problema gerou para a nossa comunidade, para o nosso mundo hoje, para o nosso ambiente físico, entendeu? E a conclusão? Como se resolver isso? Como se combater isso? Quais são as prevenções que nós temos que agir para combater todo esse meio que nós estamos vivendo hoje? O que nós temos que fazer? Já é o que nós estamos fazendo. É o isolamento total, é ficar em casa. Essa é a nossa conclusão. Isso tudo gira em torno de parágrafos. Geralmente, um texto científico, ele rege em torno de 3 a 4 parágrafos. Um para introdução, 2 para desenvolvimento e o terceiro para conclusão, né? Então, são 3 parágrafos e assim sucessivamente. Dicas para uma produção. Agora nós vamos ler um texto científico da forma que eles escreveram, né? O primeiro parágrafo aqui, ó, a tese, a ideia central. Podemos perceber que a ideia central do texto é realmente a teoria da evolução do homem, de Darwin, a partir do trecho Insistências do cientista em nos chamarem de macacos evoluídos, logo no primeiro parágrafo. Qual é a explicação dessa ideia central? No primeiro parágrafo, ele ainda nos fornece uma breve explicação ao nos informar que deveríamos orgulhar de nossos antepassados. Então, sempre nesse primeiro parágrafo, tem uma explicação, que é a introdução. No segundo parágrafo, é a comprovação dessa explicação. Quais são as provas? Balbuínos mostra uma grande sofisticação social, vivendo em grupos de aproximadamente 150 indivíduos que reúnem em torno de 8 famílias. Resultado das pesquisas. Pesquisadores como Dorothy Cheney e Robert Sefard, que passam vários períodos nas florestas de Botsuana, verificam que balbuínos, especialmente as fêmeas, desenvolvem fortes alianças familiares, defendendo membros de famílias em caso de desavenças, como outros balbuínos, ou em ataques predadores. Essas são as provas, e essas provas, gente, são resultados de pesquisa. Então, quando você vai escrever um texto, se você colocar estatística, pesquisa, tem que ter o resultado delas. Terceiro parágrafo continua na comprovação. Nossos parentes mais próximos são chimpanzés, com quem dividimos 98,4% dos nossos genes. Resultado das pesquisas. Janice Goodall, a pesquisadora inglesa que revelou ao mundo a sofisticação dos nossos primos, passou anos nas florestas da Tanzânia, observando seu comportamento. Então, ela comprovou isso cientificamente.
O experimento. Um experimento na Universidade de Kyoto, no Japão, comparou a memória do chimpanzé como dos humanos. Sequência de 5 números de 1 a 9 foram mostradas a estudantes e chimpanzé por frações de segundos na tela de um computador. Após 650 milésimos de segundo, o número do monitor viraram quadrados branco. Um teste envolvia tocar os quadrados em ordem numérica crescente. Quinto parágrafo é a conclusão do nosso texto, né? Os dados estatísticos, mais a fala do pesquisador e a ratificação da tese. Os dados estatísticos. Tanto os estudantes quanto o chimpanzé acertaram 80% das vezes quando o intervalo baixou para 210 milissegundos. Os humanos acertaram 40% das vezes e o chimpanzé 80%. A fala do pesquisador. Talvez nossa habilidade de contar atrapalhe. No mínimo, o experimento mostra que nossos primos são bem menos distantes que nós pensamos. Qual é a finalidade desse gênero? O texto de divulgação científica objetiva transmite o conhecimento de natureza científica. No texto em questão, há ainda uma preocupação do autor em defender a ideia de que o homem é descendente de macacos, teoria defendida através de exemplos de pesquisas. Ele não tem isso cientificamente, apesar que ele pesquisou várias vezes, entendeu? Mas é um conhecimento de natureza científica, né? Para produzir um bom texto, quando vocês for produzir um bom texto, o que é preciso fazer para que vocês produzam um bom texto? Que vocês vão fazer essa parte, né? Vocês vão ter essa parte aí. Planeje seu texto, tendo sempre em vista um perfil de leitores. Quem são as pessoas que vão ler o seu texto? São adolescentes? São jovens? Né? São jornalistas? Quem são essas pessoas? Inicie seu texto com um parágrafo que coloque em evidência uma tese, um argumento, uma ideia. Desenvolva a tese ou assunto por meio de provas. Vocês têm que ter prova daquilo que vocês estão falando. Tem que ter uma base daquilo que vocês estão falando. Toda vez que for escrever um texto ou um argumento, tem que ter um texto motivador. Tem que ver de onde ele vai vir, que base ele vai vir. Empregue uma linguagem clara, objetiva e impessoal. Use a variedade padrão da língua, né? A língua bem clara. Use verbos predominantes no presente do indicativo. Revise seu texto observando se ele não expõe com clareza o assunto escolhido e se desenvolve bem as ideias a partir de comprovações. Se comprova bem as coisas que vocês estão falando, né? Se está sendo clara as coisas que vocês estão falando. Verifique a estruturação do texto em parágrafos, o uso dos termos científicos, a variedade da língua utilizada. Antes de passar a limpo o seu texto, releia, rascunhe e faça possíveis correções gramaticais, ortográficas e textuais. Lembre-se de que você é o primeiro corretor do seu texto, né? Geralmente vocês me mandam textos, parece que nem leram primeiro. Manda de qualquer jeito, letras maiúsculas no meio de frase, letra minúscula no início de frase, não tem parágrafo, não tem início de parágrafo, não tem travessão, não tem ponto, não tem vírgula. Então vocês têm que analisar muito bem o que vocês estão escrevendo, né? Geralmente esse texto ele tem de 3 a 4 parágrafos, né? Vocês têm que analisar muito bem. Agora vocês vão começar a escrever esses textos com argumentos, vão começar a analisar isso aí. Fim dos estudos, né? Voltando a nossa tela aqui, para mim, só um minuto que eu vou voltar a tela para mim então, aqui pessoal, agora vocês irão fazer as atividades do livro, né? Do módulo 6, de toda a página, da página, vai ler o texto, né? Por base aí, 155, vai fazer a atividade página 156, 157 e 158. Depois vamos ter a próxima videoaula, a gente vai corrigir essas atividades do livro, tá? Beleza? A gente vai fazer uma videoaula só para fazer essa correção com a atividade do livro. E eu vou mandar uma atividade extra lá no Maestro para vocês, no caso de redação, para vocês produzirem uma redação referente a esse texto de divulgação científica. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me chamar no privado, entendeu? Não me chame muito tarde não, porque eu costumo dormir cedo, tá bom? Se eu não responder porque eu já estou dormindo, a partir das 8h30 eu já estou deitada
Então, assim, não me chame muito tarde, não. Qualquer coisa me chame, né, até às 8, alguma coisa assim. Tentam fazer cedo a atividade. Então, mas eu acho que a gente vai ter um horário para fazer essa atividade, um tempo para fazer essa atividade. Beleza? Qualquer coisa, pessoal, pode me chamar. Fique com Deus, faça toda a atividade. Na próxima aula a gente faz a correção. Beijo, fica com Deus.